paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 6 do primeiro trimestre do ano 2019 aí da revista CPAD, essa lição que traz como título Quem Domina a Sua Mente. Então nós estamos estudando aí a revista da CPAD que trata de batalha espiritual, então a gente já teve aí 5 lições, né? Você que está acompanhando na sua igreja, na revista, ou quem sabe somente pela internet, já viu as lições anteriores, já está aí por dentro do assunto que a gente está tratando, e agora a gente vai se aprofundar um pouco mais. A gente vai falar aqui da mente, né? Então o escritor da revista ele escolheu um texto de Filipenses e faz também uma abordagem geral aí de algumas palavras que são traduzidas como mente, pensamento, coração, que influencia aí no comportamento, no nosso comportamento, que antes de nós colocarmos algo em prática, primeiro nós passa pela nossa mente. Então, vem primeiro da nossa mente, do nosso coração, que Jesus diz, né, que muitas vezes a gente maquina, né, a maldade no coração primeiro. Então, vem do coração, e o coração aqui é referente ao centro da nossa vontade, que é a nossa mente também. Então, está fazendo referência à nossa mente. Passa primeiro pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. Então, os desejos malignos, tudo que a gente coloca em prática de ruim passa por lá, mas também sabemos que nós podemos alimentar nossa mente com coisas boas, né? É o que está escrito na passagem usada aqui, Filipenses 4:8, né? A gente vai ver mais na frente. Então, é um assunto bem interessante. A gente sabe que a batalha espiritual ela envolve tudo aí na nossa vida, né? E não poderia ficar de fora uma lição que tratasse especificamente da mente, né? Quem domina a sua mente, né? Ou seja, será que você tem a mente de Cristo ou você está deixando a sua mente ser dominada por Satanás? Então, é um assunto bem interessante. Você que já leu a revista, já tem uma visão geral do que vai ser tratado nessa aula. Se você não leu ainda, né, pode acompanhar que você vai, né, ver aqui uma aula 100% baseada na revista. Esse é o propósito desse comentário do EBD em Foco. O EBD em Foco já vai completar aí 3 anos, falta 2 meses para completar 3 anos, e o nosso propósito desde o início sempre foi fazer um comentário 100% baseado na revista, mesmo que às vezes eu não concordo com a ordem que o comentarista coloca o assunto, muitas vezes eu não concordo da maneira que ele aborda, mas eu procuro trazer aqui o que está dentro da revista e aprofundar, né, dentro do assunto, trazendo algo a mais. Na lição de hoje, por exemplo, o comentarista explora pouco o texto de Filipenses, que é a leitura bíblica em classe. No entanto, a gente vai falar desse texto aqui também, a gente vai se aprofundar nele. E vamos seguir a sequência da lição. Então, você que já nos acompanha aí há um bom tempo, sabe que esse é o nosso propósito, sempre seguir a revista. Se você está vendo pela primeira vez, eu recomendo você ir até o final para você entender a nossa metodologia, que é usando o slide, onde a gente vai passando o slide, né, e mostrando a lição de uma forma muito mais ilustrada, trazendo um entendimento muito melhor. Esse slide pode ser baixado no site do EBD em Foco. Lá você encontra o slide em PowerPoint, o subsídio em PDF, você encontra também cursos de capacitação para professor de EBD. Então você que é professor de EBD e quer ministrar uma boa aula, quer ter um conteúdo de qualidade, acesse o site ebdemfoco.com.br para acessar todo esse conteúdo. Então vamos começar aqui a nossa aula. O texto áureo diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Verdade prática: os substantivos mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite à pessoa aprender, desejar, pensar e agir. Olha só, né? Mente, sentimento, entendimento. Então, tudo isso aqui está relacionado ao nosso ser, ao nosso caráter, a maneira que a gente pensa, deseja, age. Então, para agir primeiro, a gente pensa, primeiro vem na mente, vem no pensamento. Então, é assim que a gente vive. Então, por isso que essa lição aqui ela é importante, porque nós vamos entender como que acontece esse processo aqui de colocar algo em prática, a influência, muitas vezes, externa do nosso pensamento na nossa mente. A leitura bíblica em classe, como já tinha comentado, Filipenses 4, de 4 a 9, a gente não faz essa leitura para ganhar tempo aqui,
né? Mas tem um versículo aqui bem interessante que eu vou ler, o versículo 8, que fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu creio que tem sido o versículo 8 que motivou essa passagem aqui de Filipenses, né, nessa lição, porque está falando aqui de pensamento. Então tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, a gente vai pensar nisso. O escritor da revista, ele não explorou muito esse texto durante o escrito aqui da revista. Você que leu a revista, você deve ter percebido isso. Ele faz uma visão geral aí de Filipenses, né, no primeiro tópico, mas depois ele explora um pouco os versículos anteriores aqui, o versículo 4, o versículo 5, ele fala um pouco do versículo 6, mas ele esquece, eu não sei o que foi, de explorar o versículo 8. O livro de apoio, que também foi escrito pelo escritor mesmo da revista, ele já explora um pouco mais o versículo 8 e o versículo 9 também. Então, eu achei o livro de apoio muito mais, assim, bem escrito, muito mais explora um pouco mais a passagem em si. Não entendi por que o conteúdo da revista ficou muito diferente do conteúdo do livro de apoio. Nem todo mundo tem acesso a esse livro de apoio, né? Por esse motivo eu achei muito estranho. Eu achei o conteúdo do livro melhor, mas enfim, eles colocaram esse conteúdo aqui na revista, a gente vai estudar na sequência que está aqui na revista, né? Sem nenhum problema, né? Isso não nos impede de nos aprofundar, né, nesse tema, aí, principalmente aqui, tanto aqui no vídeo como você na sua sala de aula, caso você seja professor de EBD, você pode sim explorar mais e além da revista, pegar o livro de apoio, outros livros e tentar explicar melhor essa passagem aqui de Filipenses. Então vamos lá, nossa introdução diz o seguinte: quem nasceu de novo é nova criatura, e assim a vida cristã é norteada pelo Espírito Santo. Isso significa que nós, como cristãos, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui a gente entende, né, nessa introdução, que quem nasceu de novo tem uma maneira diferente de agir, de pensar, porque a carne não domina mais, mas é o Espírito que domina. A presente lição é uma reflexão introspectiva sobre a nossa maneira de viver, as nossas atitudes e as nossas decisões, e se realmente Jesus é o Senhor de nosso pensamento. Será que tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, toda a nossa maneira de agir, será que é de acordo com o Cristo, né, de acordo com o que Jesus faria, né, ou seja, ter a mente de Cristo, que é o que a gente vai falar mais na frente? Será que a gente está tendo a mente de Cristo? Então isso aqui é uma reflexão, né? Ou seja, é uma reflexão para mim, para você. O escritor da revista, quando ele escreveu esse texto, provavelmente ele fez também essa reflexão, né? Ou seja, é uma reflexão que todo crente tem que fazer sobre toda a sua maneira de viver. Esse é o propósito aqui, né? Que nós possamos, né, usar esse ensino para ter despertar, né, para essa nova maneira de viver, caso, né, tenha alguma área da nossa vida que precise ser melhorada. E com certeza tem, né? Eu tenho, você tem, nós sempre temos áreas da nossa vida que precisam ser melhoradas, e isso a gente vai fazer quando a gente entende que o cristão ele tem que estar com o pensamento conectado com o pensamento de Cristo, né, o pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro tópico, sobre a epístola aos Filipenses. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos entender um pouco sobre essa epístola, né? A cidade de Filipos, Paulo visitou lá, tem aquele episódio, Atos 16, eu recomendo você ler Atos 16, assim como eu recomendo você ler toda a epístola de Paulo aos Filipenses. Não leia somente o capítulo 4, leia toda, é pequena, rapidinho, acho que 15 minutos, 20 minutos você lê tudo, né? Depois você faz um estudo detalhado somente aí do capítulo 4, do versículo 4 ao 9, que é o referente à lição, né? Mas é importante você ler tudo e você ler também Atos 16, é a mesma cidade onde Paulo foi preso, e aí depois o carcereiro queria se matar, né, quando ele foi liberto da prisão, tem aquela ocasião ali, acontece na cidade de Filipos. Então foram os primeiros crentes, aquele carcereiro e Lídia, a gente vai falar aqui também na lição. Então esse é o contexto, isso foi na sua segunda viagem missionária, por volta de 49 depois de Cristo.
Então, essa carta que ela foi escrita uns 10 anos depois desses acontecimentos, provavelmente Paulo manteve, né, ali em contato com esse povo, trocando correspondências e, né, visitou também em outras ocasiões. Então, Paulo tinha uma relação de amizade com os crentes da igreja de Filipos. E essa carta foi escrita numa ocasião onde Paulo recebe uma oferta deles, né, Epafrodito leva essa oferta, depois que Paulo escreve a carta e manda de volta essa carta, né, agradecendo a oferta que recebeu e também dando algumas instruções práticas que são muito úteis para nós. Então vamos ver aqui primeiro a doutrina, o que está escrito nessa carta. O objetivo da carta não era solucionar problemas doutrinários, nem relacionamentos entre os filipenses. Como eu falei, não tinha esse propósito, né? Paulo não sentou assim e falou, vou escrever uma carta para orientar a igreja, né, com relação a alguns pontos doutrinários, como foi, por exemplo, a carta aos Gálatas. As igrejas da Galácia estavam passando por problemas ali de doutrina e Paulo escreve para resolver esse problema. Não foi o caso da igreja de Filipos, né? Porque era uma igreja que tinha amadurecido rapidamente, uma igreja que tinha entendido bem a palavra, estava vivendo realmente a palavra, né? E um dos propósitos estava vinculado à amizade e ao amor recíproco do apóstolo Paulo, né? Por quê? Porque Paulo estava recebendo uma oferta deles, eles mesmo em dificuldade contribuíram com o apóstolo Paulo, né? E aí Paulo agradece através dessa carta. Ele fala assim, ó, e peço isto, que o amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, Filipenses 1:9. É bem interessante que a gente sempre leva o amor para um lado sentimental. Paulo traz o amor aqui como algo racional. Ele usa a palavra ciência e todo conhecimento. Então, um amor verdadeiro, um amor prático. Não é aquele amor, eu te amo, né, só tem aquele sentimento, mas não faz nada pelo outro. Não, a igreja de Filipos mostrou que amava o apóstolo Paulo através da ajuda financeira, através do apoio que estava dando ao apóstolo Paulo, porque ele estava preso. Vale ressaltar que ele estava preso quando ele escreve essa carta, né, e Paulo retribui aqui, né, escrevendo essa carta e dando algumas instruções para eles. Os problemas referentes às heresias eram periféricos, ou seja, era pouca coisa, não tinha tantos problemas com relação a heresias. Paulo menciona alguns legalistas no capítulo 3, né, mas não era algo agudo na igreja, visto que Filipos nem sequer havia uma sinagoga, ou seja, não tinha sinagoga na cidade de Filipos. Isso não é registrado, né, ali em Atos 16, quando a gente vê, Paulo chega lá, não tem sinagoga, porque para ter uma sinagoga tem que ter pelo menos 10 judeus na cidade, homens, para que tenha uma sinagoga. Então não tinha nem 10 judeus homens, então a cidade não tinha tantos problemas com relação aos judeus que queriam, né, impor a guarda da lei, mesmo diante do sacrifício de Cristo. Enfim, a salvação pela lei, como acontecia, né, ali na igreja da Galácia e dentre outras igrejas que Paulo sempre está tratando desse tema, né? O texto vai dizer assim, de Atos: e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falava às mulheres que ali se ajuntaram. Então aqui Paulo se encontra com Lídia, na beira do rio, onde eles faziam oração. Então vocês estavam fazendo orações na beira de um rio, muito provavelmente não tinha uma sinagoga, né? Ou seja, realmente, com certeza não tinha uma sinagoga, era o local que as pessoas se reuniam para ali orar. Isso mostra, né, que essa população judaica não era significativa, então não tinha ali muitos judeus, e os seus habitantes se consideravam romanos, né, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Olha só, eles acusando Paulo de impor costumes diferentes dos costumes romanos, porque Paulo estava pregando o evangelho, e o evangelho ia de encontro com aquele pensamento da época romano, tanto romano como o pensamento grego, né, e também o pensamento judeu. Olha só, né, o cristianismo ia de encontro com todos os pensamentos daquela época, filosofias, religiões, né, e a cidade de Filipos era uma cidade muito considerada pelo Império Romano. A história conta que teve teve duas ocasiões, na verdade, que os habitantes da cidade ajudaram o Imperador Romano em guerras, ajudaram em algumas situações, e a cidade ela tinha um prestígio muito grande, né? Eles ali viviam como se fosse uma mini Roma, né? Eles falavam como Roma, usavam a moeda de Roma, vestiam como Roma. Então era uma cidade que eles se consideravam mesmo romanos,
Os cidadãos daquela cidade, eles se consideravam que tinha ali um vínculo muito grande com Roma, porque era a capital, né? Ou seja, era a capital. Diz também que o nome dos habitantes da cidade, da época que ajudaram lá o imperador, o nome deles foi escrito numa placa de bronze colocado dentro do Senado romano. Então, olha só a importância que tinha essa cidade, né, a importância que os moradores ali tinham, né, não daquela época de Paulo, mas do passado, mesmo assim eles se orgulhavam disso. Então era realmente, né, uma cidade parecida com a cidade romana, né? Então nesse caso não havia assim erro grave que precisasse ser corrigido com relação a doutrinas que o apóstolo Paulo escreveu, principalmente com relação aos judaizantes. Então isso não era um problema muito grande nessa igreja. Relacionamento, vamos falar sobre o relacionamento aqui. Havia entre os filipenses alguns problemas que são próprios da natureza humana e comuns nas igrejas de hoje. Que problemas eram esses? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um se considere uns aos outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Então Paulo provavelmente ficou sabendo ali, através de Epafrodito, que tinha na igreja alguns problemas de relacionamento, um querendo ser melhor do que o outro, né, falta de humildade, né, e aí o apóstolo Paulo vai dar uma instrução para eles com relação a isso, né, e isso acontece em todas as igrejas. Também é possível que o pedido do apóstolo Paulo para ajudar as irmãs Evódia e Sintique indica algum problema de desentendimento entre elas. Então, o começo do capítulo 4 vai citar um problema dessas duas irmãs, não fica claro o que é, mas parece que é um desentendimento entre essas duas irmãs, e Paulo vai instruir elas ali, né, a acabar com esse desentendimento. O apóstolo pede que haja uma unidade e harmonia entre os crentes. A instrução é que todos vivam em harmonia e tendo como base a humildade e o exemplo de Cristo. Aí entra a passagem famosa de Filipenses 2, de 5 a 11, que ele começa assim, né, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus ele teve um sentimento de humildade, ele esvaziou-se a si mesmo, não teve por usurpação o ser igual a Deus, algo que, né, ele deveria levar em conta, né? Ou seja, o fato de Jesus ser Deus não fez com que ele se orgulhasse, que ele quisesse ser melhor do que os outros, mas muito pelo contrário, fez com que ele quisesse servir. Então ele deu exemplo de humildade. Então o apóstolo Paulo vai mostrar aqui para aquela igreja que eles deveriam seguir o exemplo de Cristo, assim como nós também devemos fazer. Aplicando para nós aqui, nós vivemos também num contexto onde o eu é sempre exaltado, todo mundo quer aparecer, quer estar na rede social, quer estar mostrando que faz, que é melhor do que os outros, né? E essa passagem de Filipenses aqui vem justamente combater esse tipo de pensamento, mostrando que aquele que veio servir, aquele que serve, esse sim é o maior no reino dos céus. A lógica de Jesus é diferente da lógica humana. E Paulo vem mostrando para essa igreja de Filipos para que eles possam seguir o exemplo de Cristo e que nós também possamos olhar para Cristo e seguir esse exemplo. O ensino. Filipenses é uma epístola prática, ou seja, ela traz ensinamentos teóricos, mas também traz ensinamentos práticos ou doutrinários, né? Os pensamentos teológicos aparecem casualmente, mas assim, eu acho que talvez o escritor da revista tenha exagerado isso aqui, que eu digo que é meio a meio, né? Eu defendo que seria meio a meio, mas tem sim tanto ensinamentos teológicos, teóricos, que são importantes, né, doutrinários, mas também tem ensinamentos práticos, algo que nos leva a colocar realmente em prática a vida cristã. Então ele vai citar aqui, por exemplo, um parágrafo teológico, onde Filipenses 2, de 5 a 11, que é a humilhação de Cristo, é importante, não é o foco da aula, mas é algo que você pode dar uma aprofundada e quem sabe discutir um pouco na sala de aula, para os seus alunos, caso você seja professor de EBD. Então leia essa passagem com cuidado e discuta com seus alunos, é um assunto bem interessante. E no lar celestial prometido aos cristãos, no final do capítulo 3, onde ele vai dizer que a nossa pátria, né, está nos céus,
mostrando ali que, indo de encontro com aquele pensamento de orgulho pela cidade de Filipos. Como eu falei, eles tinham orgulho de pertencer a Filipos porque eles eram vinculados muito próximos de Roma, né? Ou seja, próximo não numa proximidade física, uma cidade próxima da outra, não, mas próximos em parecer com Roma, e se orgulhavam disso. E Paulo fala, olha só, isso aqui não é nada, a nossa pátria está nos céus, né? Então, são alguns exemplos de pensamentos teológicos, mas que também tem outros dentro dessa carta. O sentimento de gozo e regozijo dominava os crentes de Filipos. Qual é a palavra-chave dessa carta? Alegria. Eu recomendo você também ler essa carta marcando toda vez que você vê alegria, gozo, regozijo. Você vai ver que todo o capítulo vai ter 2, 3 vezes ali essa palavra. É a palavra-chave, é o que mais aparece nessa carta. Muitos chamam da epístola da alegria, a carta da alegria, né? Esse era o sentimento, né, dos crentes e é o tema dessa carta, a alegria. E essa igreja, ela passa a ser um exemplo a ser seguido por todos, né? Ou seja, por mim, por você, toda a igreja tem que seguir esse exemplo, porque havia nela um sentimento que também houve em Cristo Jesus, né? E aí, o que é esse propósito, né, da alegria? Não é qualquer tipo de alegria, né? Aqui é uma alegria diferente da alegria do mundo, né? O mundo fala da alegria, mas uma alegria passageira, uma alegria vinculada aos prazeres terrenos. A gente falou muito disso em aulas anteriores, né? A busca pelo prazer, o hedonismo. Então, no mundo, né, o que traz alegria é o que está vinculado ao prazer, né? E nessa carta aqui não. A alegria é algo de nós estarmos em Cristo e em Cristo nós sermos alegres, mesmo diante das dificuldades. Em Cristo, nós suportamos as dificuldades e mesmo assim permanecemos alegres e felizes. Diferente do mundo que mostra o contrário. Quando você está na dificuldade, você está triste, né? E depois quando você está envolvido em alguma atividade boa, aí traz alegria, né? E não é bem assim que funciona para o cristão. O cristão ele tem que estar num contentamento aí porque ele está em Cristo, mesmo diante das dificuldades. A gente vai explorar isso mais na frente em um outro tópico aí. Então a gente encerra esse tópico de introdução à epístola, né, de Paulo à igreja de Filipos. Às vezes eu falo epístola, às vezes eu falo carta, né, mas tanto faz, viu? Na verdade os escritos de Paulo não se encaixam em nenhum. Uma carta era algo muito pequeno, bem curto, né, e uma epístola era algo feito para ser publicado, com a intenção de ser publicado, né, e Paulo ele fica aqui numa categoria totalmente diferente, onde não é algo curto, é algo grande, pessoal, mas é um texto grande, né, muito maior do que uma carta, que não tinha intenção de ser publicado, mas acabou sendo, né? Então é por isso que a gente vai usar os dois termos e os dois se encaixam, não tem problema nenhum para nós entendermos aqui. Então tá, passou essa introdução, entramos agora no segundo tópico, sobre a mente no contexto bíblico. Aqui que eu não concordo muito com o escritor, porque eu acho que ele deveria explorar mais a passagem da leitura bíblica em classe. E ele ele não faz isso, ele vai explorar a palavra mente, pensamento, coração, dentro de várias passagens bíblicas, né? Ou seja, ele vai fazer uma varredura aí nos textos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, para entender isso aqui. Mas é claro, como nós estamos falando da mente, né, o tema, né, quem domina a sua mente é o tema da nossa revista, então é válido nós fazermos essa análise mais ampla, né, uma análise mais completa, não somente na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos lá. A mente como faculdade psicológica. O Novo Testamento emprega o termo nous, né, do grego, como mente, entendimento, intelecto, pensamento e sentido. Então tem aqui algumas passagens, seria interessante você dar uma lida nessas passagens para comparar o uso dessa palavra, né? É claro que você não precisa saber grego, basta dar uma lida nessas passagens, entender e pegar no
dentro do versículo, ver qual a palavra que está relacionada aí, a mente, entendimento, intelecto, pensamento, sentido. Isso vai depender de Bíblia para Bíblia, da tradução, que às vezes você tem uma tradução, outro tem outra, então cada um vai usar cada tradução vai traduzir de uma forma diferente, mas nesse sentido aqui, né, a palavra usada é nous. Na presente lição, o sentido dessas palavras é de uma faculdade psicológica que envolve compreensão, raciocínio, pensamento e decisão. É algo que está na nossa mente. Você está pensando, raciocinando ali, né, para colocar em prática. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então aqui o escritor da revista colocou que a Nova Almeida atualizada. Ele cita a tradução justamente porque isso vai variar de tradução para tradução. Se você ler na NVI pode estar diferente. Então ele coloca aqui, de maneira, né, que eu, de mim mesmo, com a mente, ou seja, nous, mente, o meu pensamento, a minha compreensão, o meu raciocínio, né, ou seja, na minha mente eu sou escravo da lei de Deus, né, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. O apóstolo Paulo está referindo ao eu regenerado, ou seja, aquele que foi regenerado, que é salvo agora, que nasceu de novo, em contraste com a carne sem o controle do Espírito Santo. Então, o contraste com a carne é aquele que é orgulhoso, é egoísta, só pensa nos prazeres carnais, né? E aí Paulo está fazendo um contraste aqui. Esse eu regenerado é justamente, ele coloca a mente, ou seja, na mente de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, é algo interno, é o pensamento, ele mudou, né, ali o seu pensamento, a sua mente. É com essa mente cristã que desejamos a lei de Deus, ou seja, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Ou seja, essa nova mente, esse novo pensamento, essa nova forma de pensar, nós começamos a desejar as coisas de Deus e não mais as coisas carnais. A mente como forma de pensar. A mente aparece também no Novo Testamento como uma maneira ou uma forma especial de pensar. O que seria essa forma especial de pensar? Vamos lá. A ideia nesse caso é de disposição e de atitude. Ou seja, a Bíblia vai falar aí de mente quando se fala também da maneira de agir. Tanto no sentido negativo, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Colossenses 2,18. Ou seja, cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, ou seja, na sua maneira de agir, que é carnal. Ou seja, a mente aqui está falando a maneira de agir. Como positivo, amai-vos também vós com este pensamento, ou seja, com essa atitude. Ame de forma diferenciada, com essa atitude. Aí nós teríamos que ler todo o contexto de 1 Pedro 4 para entender qual é essa atitude, qual é esse pensamento. Então a gente tem que, né, se aprofundar na passagem, mas só para ilustrar aqui que mente é usada também com relação a, né, e pensamento também, este pensamento, ou seja, esta atitude é usado nesse sentido. Então, às vezes, quando a Bíblia fala de pensamento, ele está falando só de algo que está dentro da mente da gente, mas algo que a gente coloca em prática. Porque quem conheceu a mente do Senhor sabe que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Aí surge a pergunta, o que significa ter a mente de Cristo? Ou seja, se Paulo está falando que nós temos a mente de Cristo, e o que é ter a mente de Cristo? Será que é pensar como Cristo, agir como Cristo, ou envolve tudo isso? Aqui vai dizer o seguinte, significa pensar como Ele. Mas como nós estamos dentro desse subtópico que mostra a mente como uma forma de pensar, mas que implica em algo prático, não é somente pensar como Cristo. Eu vou mais longe do que o escritor da revista colocou, mas agir como Cristo, andar como Cristo. Então, fazer tudo aquilo que Cristo faria. Então, ter a mente de Cristo é realmente viver como Cristo viveria. É fácil? Não é fácil. É difícil. Mas esse é o propósito do cristão. O apóstolo Paulo escreve ali aos Gálatas assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só, agora eu não tenho mais controle da minha vida. Quem controla a minha vida é Jesus Cristo. Então, é algo realmente sério que o cristão deve almejar. Ter a mente de Cristo. Como que ele vai fazer isso? Ele vai ler a Bíblia, ele vai ler sobre Jesus, ele vai estudar sobre Cristo, e ele vai procurar viver, praticar as palavras que Jesus ensinou.
Então é assim que nós temos que viver, é assim que o cristão vive. Espírito. Agora aqui nós vamos falar de uma outra palavra que é usada também para se referir a essa questão, né, de mente, pensamento, né, a palavra pneuma, espírito, né, traduzido como espírito. E aqui surge muita confusão, porque pneuma pode ser Espírito Santo, pneuma pode ser o espírito do homem, ou pneuma pode ser espírito no sentido de que a pessoa tem uma atitude, né? E a gente vai falar aqui, eu vou mostrar aqui agora. Né? É usado, né, de uma forma metafórica como, né, modo de ser, atitude, forma de pensar. Né? Então, como eu falei, às vezes espírito é usado para se referir a uma atitude, a um comportamento. Né? Olha só, espírito de mansidão. Né? Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Então, espírito de mansidão aqui é o quê? É a atitude, o modo, né, de ser que reflete como uma pessoa encara ou pensa sobre o assunto. Então a pessoa tem um espírito de mansidão, uma pessoa que é mansa diante das circunstâncias, diante das dificuldades, de uma ofensa. Essa pessoa ela é uma pessoa mansa, ela encara essa situação dessa forma. Então a gente costuma usar, a Bíblia usa, às vezes a gente usa isso no dia a dia, né, para se referir, né, ao comportamento de alguém, falando de espírito, né? Então usando a palavra espírito. Essa expressão ela é usada em contraste com o divino e o meramente humano. Então aqui, 1 Coríntios 2,11, a palavra espírito aparece duas vezes, né? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. 1 Coríntios 2,11. No grego, no original, o texto era escrito tudo em maiúsculo, não tinha letra minúscula, e era basicamente tudo junto, enfim, era um pouquinho complicado de ler. Né? Então, quando traduz para o português, aí a gente tem que decidir quando que coloca espírito com E minúsculo e quando coloca espírito com E maiúsculo. Por isso que algumas passagens bíblicas traz a palavra espírito e muda de uma versão para outra. Uma vez é maiúsculo, outra é minúsculo, e aí traz alguma confusão, mas que você, a partir de agora, fique com isso em mente. Saiba que no original era tudo maiúsculo, não tinha diferença. Nesse texto aqui está muito claro que a primeira vez que a palavra espírito aparece é pneuma, que se refere ao homem, ou seja, ao espírito do homem. Né? E a segunda vez que aparece se refere a Deus, que é espírito de Deus. Então isso aqui fica claro e quando a gente traduz dá para colocar, saber que um é minúsculo, outro é maiúsculo, que se refere ao homem, que se refere a Deus. Mas a palavra espírito ela é um pouco complicada de traduzir em alguns textos. Mas que fique bem claro, que fique entendido aqui que às vezes o espírito é traduzido como um comportamento, uma maneira que a pessoa encara um assunto também. Coração. Coração na Bíblia aparece para falar sobre o centro da vida física, espiritual ou mental, emotiva e volitiva. Ou seja, o coração é uma palavra bem ampla também aqui, né? E a gente muitas vezes vai ver coração se referir aí à nossa mente, ao nosso pensamento, que é o centro da nossa vontade. É a fonte de vários sentimentos e afeições, como alegria e tristeza. Então a gente observa que às vezes a palavra coração está falando desse sentido, do centro da nossa vontade. Então quando fala do nosso sentimento, às vezes a gente está alegre, eu estou com o coração alegre, meu coração se alegra, né? Ou seja, isso a gente vê nos Salmos, né? E às vezes o salmista fala, o meu coração está contrito, né? Ou seja, o meu coração está despedaçado, o meu coração está triste, né? Então isso a gente vê principalmente na literatura do Antigo Testamento, na literatura poética, né? A palavra coração ela tem vários significados, mas envolve realmente o centro da nossa afeição, alegria, tristeza, vontade, enfim, é bem amplo mesmo. O coração é a sede do pensamento e da compreensão. Né? Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Deuteronômio 29, 4. Então aqui está falando que o Senhor não tem dado um coração para entender, ou seja, um coração, né, é justamente ali um coração disposto a compreender as coisas de Deus. Né? E aí tem a ver com realmente todo o ser da pessoa, né? O entendimento, a mente, o agir, está tudo envolvido aqui.
Coração pode se referir ao homem interior. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. 2 Coríntios 9:7. Então a gente fala assim, cada um contribui segundo propôs no seu coração, né, segundo colocou na sua mente, segundo colocou no seu interior. Isso já veio na sua mente, no seu interior, na sua vontade de agir. Então, na hora de contribuir, de dar uma oferta, de acordo com aquilo que você propôs no seu coração. Né? Se você propôs no seu coração uma quantia para contribuir, se você der uma quantia menor, você pode ficar pensando depois, pensativo, arrependido. Né? Nossa, eu coloquei no meu coração um valor e não ajudei, né, com aquele valor. Né? Então, é o centro da nossa vontade, né? Esse sentido aparece também no Antigo Testamento. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. Então, guardar o coração, né? Ou seja, evitar que o coração se encha de maldade. Né? Então, você vai alimentar o teu coração, né? Ou seja, guardar o coração. O que seria isso na prática? Né? Seria você alimentar a sua mente, né? Alimentar a sua mente com coisas boas e não com coisas ruins, como até está escrito na passagem aí que a gente leu, leitura bíblica em classe, né? Tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, nisto pensai. Né? Então aqui o pensamento, o coração está, né, no mesmo sentido, né? Para que nós não possamos não nos corromper. Isso a gente encerra, com isso a gente encerra o segundo tópico, né, onde a gente viu aí algumas palavras e entendemos que na mente, no entendimento, no coração, tudo isso opera primeiro as coisas de Deus para que nós possamos colocar em prática. E tudo isso, como nós estamos falando de batalha espiritual, tudo isso pode ser influenciado também, né, pelo inimigo. Então a pessoa pode deixar ser influenciado pelo inimigo, deixar sua mente ser influenciada. Nós não estamos falando de possessão, já foi falado em aulas anteriores que o crente não pode ser possesso, mas ele pode ser oprimido. Se ele der lugar ao diabo, se ele começar a cultivar coisas ruins na sua mente, ele pode ser oprimido, né, porque ele está dando lugar. Né? E aí, daí a gente entendeu que a mente, o coração, o espírito, o centro da nossa vontade, tudo isso pode influenciar de forma positiva ou negativa na nossa vida. A gente entra agora no terceiro tópico, sobre a mente de Cristo. Sentimento de alegria. Aqui o escritor da revista volta para o texto de Filipenses. A gente vai explorar um pouco mais esse texto. Regozijai-vos é uma saudação grega, mas aqui o apóstolo Paulo, né, exorta os filipenses, de todos os cristãos, né, a alegria. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. Olha só, a gente pode traduzir isso aqui como alegrai-vos, ou seja, alegrem-se no Senhor, né? Alegrem-se mais e mais. Então, dependendo da tradução, você pode ver algo desse sentido. Né? O Senhor Jesus é a fonte inesgotável de gozo e alegria, isso dá a sensação de um sentimento completamente novo, né? O sentido tá errado aqui, né? É completamente novo. Como eu falei anteriormente, a alegria, o tema da carta é alegria, não é uma alegria qualquer, não é alegria do jeito que o mundo ensina, uma alegria hedonista, uma alegria baseada em prazeres carnais, mas é uma alegria que está baseada em Cristo, que é a fonte inesgotável da nossa alegria. Então é essa alegria que o apóstolo Paulo está falando aqui. E como resultado desse estado de graça está o bom relacionamento do cristão com as demais pessoas. Ou seja, o cristão que ele se alegra, não se alegra sozinho, mas ele tem aí um conjunto de amigos, de pessoas, de irmãos para se alegrarem juntos. Aí a gente entra no versículo 5 que fala assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Filipenses 4:5. E aí a palavra equidade é o adjetivo grego epiekes, que pode ser traduzido como compreensivo, bondoso, benigno, ou pode ser amável. Algumas traduções colocam assim: seja a vossa amabilidade notória a todos os homens. De certa forma, essa palavra aqui, ela elimina o eu, ela elimina o ego e começa a colocar o próximo, né? Coloca Deus, coloca o próximo. Né? Ou seja, você está sendo ali amável. Quando você está sendo amável, né, como bondoso, benigno, né, isso não está vinculado a você, mas ao próximo. Né? Ou seja, você se preocupa com o próximo.
Essa deve ser a atitude de quem tem a mente de Cristo em relação às pessoas que nos rodeiam. Ou seja, é uma pessoa que tem esse comportamento diferenciado, né? Então, ter uma mente, a mente de Cristo, implica em viver de forma diferenciada com o próximo. Seja a vossa equidade notória, essa é a primeira parte. Aí na segunda parte ele fala, perto está o Senhor. Então pode ser uma referência à vinda de Jesus. Ele está próximo de voltar. E pode ser também, segundo alguns intérpretes, que o Senhor está conosco o tempo todo através do seu Espírito que habita em nós. Então aqui os intérpretes vão divergir, mas tanto faz uma outra interpretação, né? O que é importante é o crente que vive uma vida diferenciada com amabilidade, né? Que é uma pessoa que vive com moderação, até aparece essa palavra na revista Almeida e atualizada, né, uma outra tradução, né, que seja a vossa moderação notória, enfim, ele vive de fato diferente, de uma forma diferenciada, porque ele entende que o Senhor está perto, ele entende que o Senhor está voltando. Vamos colocar nesse pensamento do escritor da revista, que o Senhor está voltando e a qualquer momento ele vai retornar e quer nos encontrar nos comportando de uma forma correta, não de uma forma errada, né? E nos inspira a um viver digno de quem tem a mente de Cristo. Então, quem tem a mente de Cristo vai ter esse viver digno. Nossa gratidão a Deus. Os filipenses viviam num clima de perseguição religiosa. Na verdade, assim, não tinha aquela perseguição ainda, no sentido de como tinha em Roma, né, que mais na frente ela foi uma perseguição que aumentou bastante, né, de levar os crentes para o Coliseu, colocar entre os leões. Não era essa perseguição. Mas, como eu falei no início, o cristianismo ele ia de encontro com todo o pensamento filosófico, político e religioso daquela época. Então, de certa forma, os cristãos lá sofriam essa perseguição, tanto que Paulo foi preso lá porque estava pregando o evangelho. Então, não era uma perseguição tão cruel, mas existia um certo nível de perseguição para os crentes da igreja de Filipos. E Paulo estava na prisão, né? Olha só a situação. Tanto os crentes lá estavam sofrendo esse tipo de perseguição, eles tinham outras dificuldades, eles tinham uma dificuldade financeira muito grande também. Então vale ressaltar que mesmo que eles ajudaram Paulo financeiramente, eles tinham dificuldade financeira. Então, e ali está Paulo preso, né? Paulo está preso, né? E aí o problema, né, tudo isso não era problema para ele, porque Paulo está falando de alegria, né? Tudo isso não foi dificuldade para eles. Nós estamos com problemas financeiros. Paulo está falando, alegrai-vos no Senhor. Paulo está preso, ele está falando de alegria, escrevendo sobre alegria. Ele está incentivando os irmãos a serem alegres, alegrar no Senhor. Então, a fonte da alegria do apóstolo Paulo não era a situação, a circunstância. A fonte da alegria era Cristo. A alegria do Senhor é a vossa força. Isso é Antigo Testamento, viu? Paulo sabia disso, Paulo lia o Antigo Testamento, ele conhecia o Antigo Testamento. Ele sabia que ele não tinha que ficar triste, desesperado, porque ele está preso, porque... Não, ele inclusive nessa carta, ele fala que o fato dele estar preso fez com que o evangelho se espalhasse mais ainda. Então, ou seja, a prisão dele foi proveitosa para a pregação do evangelho. Ele pregava o evangelho na cadeia e ele pregava o evangelho através de cartas, e o evangelho se espalhava e muitos se inspiraram no apóstolo Paulo. Olha, o apóstolo Paulo está preso e mesmo assim ele não deixa de fazer a obra, e muitos começaram a trabalhar. O evangelho aumentou ainda mais através da prisão de Paulo. Muito provavelmente ele está em Roma, preso em Roma, onde ele escreve Filipenses, Efésios, tem outras cartas aqui que não me vem à mente agora, mas ele escreve algumas cartas em prisão, né, e aí ele motiva a alegria. Então, por quê? Porque a sua alegria não está baseada nos prazeres carnais, mas em
Cristo. Mesmo nas dificuldades, quem tem a mente guiada por Cristo não se desespera. Tem gente que entra em desespero porque está passando por alguma dificuldade, mas antes as suas petições são levadas à presença de Deus, como o apóstolo Paulo diz no versículo 6 aqui, do capítulo 4, pela oração e súplicas com ação de graças, ou seja, todas as nossas petições devem ser levadas a Deus por orações, súplicas e ações de graça. Então essa deve ser a atitude do cristão, a atitude de buscar a Deus, de louvar a Deus e até mesmo agradecer a Deus pela dificuldade. E aí Deus ele vai olhar para nós e saber que mesmo na dificuldade nós estamos contentes, e ele vai se contentar e, claro, se for da sua vontade, ele vai resolver o nosso problema. Isso já é um outro assunto. A paz de Deus. O termo noema, pensamento, mente, ou seja, é uma outra palavra que é usada também, diz respeito à faculdade geral de julgamento para tomar decisões no sentido do bem ou mal, o certo ou errado. Então a sua mente pode inclinar para o bem ou para o mal. A ideia dessa palavra é de entendimento da vontade divina concernente à salvação. Então aqui, 2 Coríntios 10:5 fala assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então aqui é noema, ou seja, essa palavrinha aqui, só voltando aqui, noema, pensamento ou mente. Então vale ressaltar que aqui está falando que levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Quando nós cremos em Cristo como Salvador, toda a nossa mente tem que se converter, todo o nosso pensamento, todo o nosso entendimento muda, é transformado. Esse noema pode se corromper, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Como eu falei, a nossa mente ela pode ser influenciada por Satanás. Ele não vai ter possessão, mas pode ter uma influência negativa. E a palavra sentido aqui é noema. Ou seja, o noema ele pode se corromper. A nossa mente pode se corromper. E aqui é o que poderia estar acontecendo na igreja de Corinto. Eles poderiam se apartar da simplicidade que há em Cristo. O evangelho aqui pregado de forma simples, forma direta, mas que pode ser corrompido por esse pensamento, assim como a serpente enganou Eva, trazendo ali com a sua astúcia, corrompeu o pensamento dela, isso pode acontecer conosco também. Esse noema pode se tornar endurecido, mas os seus sentidos foram endurecidos. A palavra aqui é noema também, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, a velha aliança foi abolida por Cristo, e mesmo assim alguns crentes, entre aspas, judaizantes, ali queriam continuar com aqueles rituais do Antigo Testamento, e Paulo vai dizer que isso está acontecendo porque os seus sentidos foram endurecidos. Então, ou seja, se Cristo aboliu essa antiga aliança, não tem sentido continuar com ela. Então eles estavam com sentido, noema, endurecido, a ponto de impedir a iluminação do Evangelho de Cristo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. O noema, entendimento, ou seja, o pensamento deles, o entendimento que eles poderiam ter do Evangelho, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Então, para que tenha conversão, para que tenha mudança de vida, tem que ter ação do Espírito Santo. Porque o diabo está influenciando aí o entendimento das pessoas, ele age na mente das pessoas. Então, os incrédulos estão sendo influenciados de forma negativa e somente o poder do Espírito Santo para ali retirar toda essa cegueira espiritual e fazer com que a pessoa enxergue a verdade do Evangelho. Então, aqui a gente viu que, de fato, na guerra espiritual entra a nossa mente, entra o nosso entendimento, e a gente não pode ignorar isso. Então a gente tem que estar sempre protegendo a nossa mente. O escritor da revista não entrou em detalhes aqui, mas a gente pode falar, voltando aí para a nossa leitura bíblica em classe, a passagem lá do versículo 8, que eu digo que foi que motivou colocar essa leitura, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma análise de que tudo aquilo que a gente vai colocar na nossa mente, a gente tem que analisar, tem que passar por um filtro. Não é
qualquer coisa que a gente vai assistir, não é qualquer coisa que a gente vai ler, não é qualquer coisa que a gente vai ouvir. Tem muitas discussões. Ah, o crente pode ouvir música mundana? Ah, o crente pode isso. Passa no filtro. Faz o filtro da palavra de Deus. Porque eu coloco todo num pacote só. Música, filme, série, livros, tudo isso vai entrar na nossa mente. Novelas, né? O crente pode assistir novela, enfim. Eu não vou dizer aqui o que pode e o que não pode. Passa no filtro e vê o que pode e o que não pode. Não é questão que pode ou não pode. Vai influenciar a tua mente? Vai influenciar de forma negativa ou positiva? Né? Tem virtude nisso? Né? É de boa fama? Tem algum louvor? Né? Então, assim, tudo que a gente vai colocar na nossa mente vai influenciar, positivo ou negativamente, principalmente quando se trata de criança. Uma criança hoje, ela é exposta a cenas de nudez, a cenas de violência. Então essa criança ela vai sendo influenciada, a mente dela vai sendo influenciada de tal forma que quando chega lá na frente ela quer agir daquela forma. Ela quer viver daquela forma. Então ela pode simplesmente, quando chega numa certa idade, abandonar o evangelho. Por quê? Porque ela passou a maior parte da sua vida sendo influenciado pelo mundo, pelo pensamento mundano do que pela palavra de Deus. Por quê? Porque não ia para a escola bíblica, porque o pai não ensinava a Bíblia em casa, quando ia para a igreja só ficava correndo, nunca parou para prestar atenção no culto, e aí a mente não enche das coisas boas e só enche das coisas ruins. Então isso aqui é uma aplicação que eu estou fazendo, né, com relação ao versículo 8 do capítulo 4, né, diante também do que está exposto aqui no conteúdo da lição, que os nossos sentidos, nossos entendimentos podem sim ser influenciados por coisas, né, ruins, por Satanás. Então a gente tem que vigiar nesse sentido e alimentar a nossa mente com coisas boas. E aí o último versículo aqui, que vai estar na lição, é o versículo 7, né, fala assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então que paz é essa, né? A paz de Deus na vida cristã está acima de tudo. Sobrepuja todo entendimento, né? No sentido de que essa paz aqui, ela é algo que, assim, vai ter divergência, às vezes, de uma tradução para outra, ou de um teólogo para outro para interpretar, mas é um sentimento, né, que ele está acima do que nós podemos compreender de um bem-estar com Deus. E aí muitos vão dizer assim: ah não, a paz de Deus aqui é contrário à guerra, porque Cristo morreu na cruz do Calvário e agora nós temos paz com Deus, que antes nós vivíamos em guerra com Deus porque éramos pecadores. Pode ser esse entendimento também, que nós vivemos agora em uma paz com Deus. Mas eu vejo aqui algo diferente: paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Ou seja, se nós estamos em Cristo, nós vamos ter o nosso coração e o nosso pensamento guardado. Ou seja, essa paz de Deus, essa paz que inunda o nosso ser, ela vai trazer algo diferente para nós. Então, a nossa mente, ela tem que estar em Cristo. Tem que estar em Cristo. E em Cristo ela vai ser guardada. Em Cristo nós vamos viver de forma diferenciada, né? Pois isso tudo vai além da razão humana. O ser humano não entende, a razão humana não compreende, mas é algo que vem diretamente de Deus, né? Excede todo o entendimento. Então, somente estando em Cristo. Não adianta autoajuda, não adianta, sei lá, algum tipo de tratamento. Se a pessoa não estiver com Cristo, dificilmente ela vai viver uma vida tranquila, uma vida onde confia tudo em Deus, né? Como diz aqui a passagem, né, que nós possamos não estar inquietos com coisa alguma, mas depositar tudo em Deus, né? Ou seja, confiar em Deus. O mundo vive inquieto, preocupado, estressado, mas quem está em Cristo vive de uma forma diferenciada. Chegamos no final da nossa aula, aqui na conclusão, né? O nosso comportamento na vida diária, no lar, na igreja, no trabalho e na sociedade, reflete o que há em nosso coração. Isso mostra por si só quem domina a nossa mente. Então aqui a gente vai
passar um filtro em tudo na nossa vida, né? E aí toda a nossa vida, trabalho, sociedade, tudo que a gente faz, né? A gente tem que estar pensando nas coisas de Deus, né? Não aquele pensamento de separar a vida material de vida espiritual, isso não é bíblico. Tudo é espiritual, tudo. Então, quando a gente vive assim no mundo espiritual, com tudo sendo espiritual, a gente vai, né, entender que a nossa mente tem que ser controlada em todos os aspectos por Deus. Há pontos na fé cristã que são inegociáveis, e quem é dominado pelo Espírito não abre mão de sua fé, nem cede 1 milímetro sequer de sua fidelidade a Deus. É esse Espírito que domina a mente dos crentes fiéis em Cristo Jesus. Então, o crente fiel, ele não vai abrir mão do Evangelho, não vai abrir mão de viver, né, uma vida de santidade, né, porque ele confia em Cristo Jesus. Amém? Então a gente chega aqui no final da aula. Nós temos aqui as perguntas, caso você use aí na sua igreja o slide, você pode usar o slide e fazer um teste com seus alunos, né? E eu espero que você tenha compreendido esse assunto, né? Como eu falei no começo, o escritor da revista ele foge um pouco da leitura, começa a falar de outros temas, a aula às vezes parece sem conexão. Eu tentei buscar uma conexão entre os tópicos para que nós possamos compreender o assunto por completo, né? E aí que nós possamos guardar a nossa mente de tudo que não presta, mas sempre estar conectado com a mente de Cristo. A paz do Senhor, até a próxima aula.